Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 10 de maio do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e como todos sabem também, todas as manhãs estamos aqui para analisar a economia e a política nacionais. Antes de irmos à edição de hoje, quero apenas lembrar que hoje é dia de Think Tank. Portanto, aí, deixe-me só acertar a câmera, eu hoje tenho que fazer isto dentro do carro por motivos profissionais. Aí por volta das 18 horas, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar vamos analisar a semana económica e política em Portugal. Já lhe deixei aqui um cheirinho do que vamos tratar hoje. Em todo caso, pelas 18 horas, já sabe, ligue-se e esteja connosco. Segundo ponto, eu ontem fiz uma conversa improvável que era para ter feito na quinta-feira da semana passada e para o qual, cujo atraso, já me penitenciei aqui e pedi desculpas. Em todo caso, quero pedir às pessoas para entenderem melhor a forma como às vezes as autoridades portuguesas, nomeadamente o Estado português, desrespeita os cidadãos, é ouvirem a conversa improvável de ontem. Tem a ver com direitos alfandegários e que se relaciona com o assunto que eu vou tratar aqui hoje, que é o Estado português não aprende. E estamos a falar de fisco, da autoridade aduaneira. Bom, eu vou lá daqui a bocadinho. O último ponto, lembrar que este é um disclosure, lembrar que este canal, a Cor do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for ao site fazer compras, se escrever lá como no cupom promocional Camilo, fica habilitado a um desconto automático de 10%. Bom, então vamos lá à edição de hoje, como sempre, começando pelo período antes da ordem do dia. Já agora, quero agradecer aos muitos espectadores que nos últimos dias me têm enviado informações sobre a inexistência de gestão, se quiser, no Serviço Nacional de Saúde. Alguns desses casos são tão graves que eu já disse que um dia, até vou selecionar alguns e um dia destes voltarei ao assunto. Por falar em SNS, hoje vai ser nos temas do programa. Bem, vamos lá. Nós temos em mãos, em Portugal, um complicado processo que tem a ver com investigações judiciais. E porquê? Porque em 2008 o Governo criou legislação que obrigava as operadoras de telecomunicações a conservarem durante um ano, note bem, um ano, informações sobre correio eletrónico, chamadas telefónicas e mensagens enviadas pelos seus clientes. As operadoras, recordo, eram obrigadas a guardar estes dados durante um ano. Em 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia instou os Estados a alterarem este tipo de legislação. Não era só Portugal que a tinha. Imagine só, em 2014. Até hoje, nada mudou. Sabemos hoje, pelo Jornal Público, que acho que é o Público, exatamente, que a doutora Francisca Van Dunen, imagine só, que era magistrada do Ministério Público e que era ministra, simultaneamente ministra da Justiça, que terminou, aliás, a sua carreira no governo, digamos assim, como Ministra da Justiça e Administração Interna. Eu vou-lhe mostrar aqui, é o Jornal Público, o seu dono. O Jornal Público diz aqui do lado direito que a Ministra Francisca Van Dunen foi instada no ano passado a resolver a situação. E a resposta da Ministra foi que há eleições daqui a 6 meses, não vamos mexer no assunto. Bom, o que é que aconteceu? O Tribunal Constitucional, chamado a pronunciar sobre isto, também não esteve com contemplações. Declarou nulas todos os dados, os metadados guardados pelas operadoras, algumas delas desde 2008, por causa de processos que estavam em investigação. Ora, isto, se a lógica não for uma batata, deita por terra tudo aquilo que é, ou melhor, uma boa parte daquilo que são as investigações e a sua fundamentação. Agora que o leite já derramou em cima da mesa, é só lágrimas de crocodilo. E nós ficámos a saber ontem que a senhora Procuradora-Geral da República, repare, a Procuradora-Geral da República, vem dizer que acha que a decisão do Tribunal Constitucional é nula. Repare, nós estamos a falar da Procuradoria-Geral da República, que é o advogado do Estado. Acima disto tudo está um Tribunal Constitucional. É espantoso como é que o Estado português não fez nada para mudar a situação.
E agora, como desculpa, vem dizer que, aquela decisão do Tribunal Constitucional, que é o último tribunal aqui em Portugal, é nula. Isto parece uma República das Bananas. A sério, eu não me lembro de alguma vez uma Procuradoria-Geral em qualquer sítio do mundo dizer que o seu Tribunal Supremo, ou como se diz em alguns países, a Corte Suprema, está enganado. Está enganado. Bom, só mais um pormenor. É que o governo, e este governo tem um nome, últimos 7 anos, António Costa, além de poder ter resolvido isto com legislação, nem se pode queixar das autoridades europeias. Porquê? Porque o Tribunal de Justiça não proibiu a utilização de metadados. O que diz é não pode ser de forma generalizada para toda a gente. E isto tem que abranger as pessoas suspeitas. Aliás, como faz todo o sentido. Ninguém quer de nós ver a nossa vida congelada em informações de e-mail e informações telefónicas para todo o sempre. Ainda para mais ali disponíveis, e você sabe muitas vezes o que é que as autoridades fazem com isto, que é deixar vazar estas coisas para a comunicação social. Percebe o problema? Portanto, veja só o nível a que nós chegamos. Bom, ponto seguinte. Os prejuízos da TAP em 2022. O nosso ministro Pedro Nuno Santos ontem veio muito pressurosamente avançar que os prejuízos da TAP em 2022 vão ser de 54 milhões de euros. E que a empresa vai ter que readmitir uma série de pessoas que, entretanto, os processos foram decididos pelo próprio Tribunal. O Tribunal vai obrigar a TAP a readmitir pessoas. Bom, vamos deixar isto para outro momento. O que é que eu gostava de dizer aqui? É estranho que num ano em que nós estejamos com os problemas que conhecemos, nomeadamente com os combustíveis e com uma guerra, eu acho estranho que a TAP venha a perder só 54 milhões de euros. Bom, em todo caso, isto diz tudo. Perder 54 milhões de euros depois de tudo aquilo que é o dinheiro que a gente já lá pôs. Já agora, vou fazer acordar aqui uma coisa que já ontem deixei assim no ar, em função daquilo que são as intervenções do nosso Primeiro-Ministro nos últimos dias. Como se recorda, ele fez um sururu desgraçado. Não foi só para atirar as culpas para cima das gasolineiras, mas foi porque o Primeiro-Ministro gosta de ameaçar as empresas, gosta de ameaçar as pessoas para elas se porem a pau. É isto que quem se mete com o PS leva. O que é que eu estou a referir? Não sei se você reparou, mas a TAP está a subir preços. Percebe? O Sr. Primeiro-Ministro não quer falar da TAP. Neste processo de, não subam preços, é que contribuindo do teu lado dinheiro e a TAP está a subir preços. O Governo baixou o ISP e as gasolineiras subiram os preços, naturalmente. O Primeiro-Ministro escolhe religiosamente os seus inimigos e vai buscar aquelas empresas que sabe que são impopulares junto à opinião pública, de forma estúpida, aliás. É das coisas que mais me surpreende como é que a opinião pública não percebe onde é que está o problema dos combustíveis, sinceramente. Depois de todas as explicações que a gente dá. E o Primeiro-Ministro escolhe religiosamente e criteriosamente os seus alvos. Isto não é nada que possa merecer o adjetivo de decente em Portugal. Mas também decente é coisa que eu não conheço na trajetória política do Dr. António Costa e dos seus governos. Bom, ponto seguinte. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, está atrasado. Está, sim senhor. E ontem o nosso Presidente da República, eu amanhã vou falar sobre o Presidente da República porque tive um protesto dele em relação a uma coisa que eu falei, disse, escrevi no Jornal de Negócios e disse aqui. Eu tive um protesto dele, não vou tocar nisto hoje, vou guardar para amanhã. O Presidente da República está preocupado, deu essa nota publicamente com o atraso do PRR. O Presidente da República acordou ontem. Nós sabemos, há já alguns meses, que o PRR está atrasado. Assim como sabemos onde é que está a ser canalizado o dinheiro do PRR. Apenas 2 grupos económicos privados tiveram acesso a apoios. Eu preferia que o Sr. Presidente da República também falasse sobre isto. Já sei que ele vai ficar chateado por aquilo que eu estou a dizer. Paciência. Democracia é isto. Mas, Bruxelas declarou explicitamente via Ursula von der Leyen que não está disposta a mexer nos prazos, nos objetivos e no conteúdo dos programas já aprovados no âmbito do PRR. Porque a lógica é esta. Quando houver que fazer mudanças extraordinárias, a própria legislação sobre a bazuca
já permite isso. Está tudo errado. Tudo errado de cima a baixo. Os PRR aprovados no ano passado não servem para rigorosamente nada daquilo que são os desafios que a Europa hoje enfrenta. E Bruxelas, com toda a sua burocracia, que sabe que depois é impossível mudar isto de a correr, está a fazer um fincapé idiota. Os PRR não servem para nada. Nós devíamos estar já a rever isto tudo, tendo em conta aquilo que são os desafios estruturais que a Europa neste momento enfrenta. Não é só Portugal. Portanto, isto é uma estupidez. Já agora, por causa do PRR, como você sabe, ontem Bruxelas enviou o primeiro cheque a Portugal. 1.000 milhões, 160 milhões de euros. Lembra-se desta fotografia? Assim, sem reflexo. I can go to the bank now? António Costa a perguntar a Ursula von der Leyen em Lisboa quando assinou o PRR. I can go to the bank now? Isto é um erro do ponto de vista de construção gramatical em inglês, não é? Não é I can go, o sujeito não veio primeiro, o verbo vem primeiro, que eu saiba. Mas pronto, he can go to the bank now. Ok? Bom, vamos lá então aos assuntos principais de hoje. E vamos começar pela Autoridade Tributária e Aduaneira, o Fisco. Você recorda-se que aí por setembro, outubro do ano passado, na sequência de uma notícia do meu jornal, do Jornal de Negócios, nós falámos aqui sobre a condenação do Estado português por causa da forma como tributava a importação de veículos usados para Portugal. Como sabe, nós temos impostos muito elevados nos veículos novos e isto estimula a importação de carros usados. Algumas vezes com 5, 7, 8, 10 anos. Em alguns casos são mesmo sucata da União Europeia, de outros países da União Europeia. Bom, o que é que aconteceu? O fisco português olhava para aqueles veículos e dizia assim, bom, então nós temos uma tributação automóvel que tem duas componentes. Uma é sobre a cilindrada, aquilo que nós chamamos ad valorem, e depois a outra é sobre o ambiente, que é quanto é que este carro polui, e portanto se polui mais, tem de ser penalizado por isso. É aquilo que vigora hoje em dia. E o que é que o fisco fazia? A Autoridade Tributária e Aduaneira. Bom, então espera aí. Não levava em conta os anos naquilo que era o cálculo do imposto, nomeadamente na componente ambiental. Só se olhava para o ISV, Imposto sobre os Veículos. Portanto, é a parte ambiental e a parte ad valorem. Primeiro caso foi a tribunal, o fisco perdeu. Segundo caso foi a tribunal, o fisco perdeu. Ao terceiro caso, e depois o que era mais extraordinário nisto, era que o Tribunal de Justiça da União Europeia decidia em conformidade a dizer isso é ilegal, e quando a coisa voltava, o fisco, em casos seguintes, o fisco continuava a fazer exatamente a mesma coisa, que é uma coisa espantosa. Bom, no ano passado, quando as pessoas, ou melhor, quando o Governo percebeu, porque isto depois chegou lá em cima ao Secretário de Estado dos Impostos, quando o Governo percebeu que estava em vias de perder mais um novo caso, novamente junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o que é que o fisco faz? Vai a correr mudar a norma no Orçamento de Estado. A história está hoje recontada no Jornal de Negócios. Passa publicidade. E o que é que fez ali? Vamos então baixar também o valor da parte ambiental. Porque repara uma coisa, com os anos desvaloriza o valor do ISV, portanto, ad valorem, e não se fazia na parte ambiental. E o que é que o fisco decide? E o Orçamento de Estado, bom, então vamos também baixar a parte ambiental. O problema é que continua a manter uma diferença entre a desvalorização do ISV na parte ad valorem e na parte ambiental. Bom, houve alguém que não ficou contente com isto e graças a Deus temos cidadãos que fazem estas coisas, empresas, e voltou a meter o assunto em tribunal. E um tribunal arbitral decidiu, uma em salvo erro em fevereiro, outra agora, já em maio, conhecida em maio, decidiu que afinal o fisco continua a cometer ilegalidade, porque existe uma diferença entre a desvalorização da parte do ISV e da parte ambiental. Bom, isto é de bradar aos céus, percebe? Repare, o que isto significa é que o Estado andou a cobrar ilegalmente um imposto aos contribuintes. Ilegalmente. Decisão do Tribunal de Justiça, que não foi respeitada em primeiro pelo Governo português e pelo Estado português, e em segundo, muda a lei para fazer de conta que mudou sem
repercutir tudo isto. É óbvio que isto é um problema fundamental com uma das liberdades fundamentais da União Europeia. Aliás, já vem da CE, que é a livre circulação de bens. Bom, o que está aqui em causa é que o fisco continua a arrebanhar dinheiro que não é do fisco, é dos contribuintes. Já foi condenado a devolver, vai ser condenado a devolver várias dezenas de milhões de euros por causa desta brincadeira. E agora uma coisa. Quando é que o Governo vai perceber, e o Estado, neste caso, na Autoridade Tributária Aduaneira, vai perceber que não pode continuar a violar a lei? É preciso o quê? Chamá-los um quarto, fechar as janelas e dar 3 berros à Diretora-Geral dos Impostos? E aquela malta? Ou então chamar o senhor Secretário de Estado dos Impostos ao Parlamento e dizer assim, o senhor vai cumprir a lei ou não? É preciso fazer isto? Bom, é que ainda para mais, eu não sei se você viu a entrevista de ontem. O que eu ouvi o despachante José Andrade contar ontem é de ficar com os cabelos em pé, e eu já tenho poucos. Porque fiquei a saber que se você importar mercadoria da China, repare, é da China. Quando você apresenta a fatura, o fisco não acredita na fatura. Então faz aqui cálculo por quilo de produto. Por quilo. Imagine, se você comprar umas sapatilhas de marca e umas que não são de marca, vai tudo com o mesmo imposto ao quilo. Bom, mas sabe o que é mais estranho? É que quando você importa pelo Porto de Sines e pelo Porto de Leixões, você leva com direitos alfandegários que são diferentes se importar ali por Alverca. Está a perceber? Isto é impensável. Bom, e há empresas em Portugal, como já perceberam isto, vão ao Porto de Roterdão. Porque, diz o despachante, vá lá ver a entrevista, que o que está a ser feito em Portugal, aqui em Leixões e Sines, é completamente diferente do que é feito em Roterdão. Pô, isto é inacreditável. Porque é dinheiro que não entra na economia portuguesa e ao mesmo tempo. Bom, eu já agora gostava de saber qual é o tratamento dado aos grandes grupos. Foi uma dúvida com que eu fiquei na entrevista. Bom, isto é a imagem do Estado português. Ok? Vá lá ver a entrevista que vale a pena. Está na página profissional do Facebook da Cor do Dinheiro. Bom, ponto seguinte. Ontem soubemos que a Amorim, não é? O Grupo Amorim, está a subir preços. É óbvio que tem que ser assim. Então repara uma coisa. Sabe o que é que está a suceder neste momento? As empresas estão a pagar muito pelos preços cá em cima, na produção. Mas depois ao consumidor estão a refletir menos esse aumento. Isto é um erro. Quem puder fazer, vai fazendo, mas não se pode fazer sempre. É um erro. O que a Amorim está a dizer é assim, os preços aumentaram aqui e a gente aumenta os preços. É mesmo assim. A economia funciona assim. Isto passa-se para o consumidor. O consumidor não pode pagar, paga menos. Se a empresa puder evitar isso, e já agora não para insultar, eu ouvi a Catarina Martins no fim de semana outra vez com a história dos grandes grupos, não sei das quantas, eu vou voltar a perguntar, perguntei sexta-feira, peçam à Catarina Martins para distribuir os prejuízos da EDP no primeiro trimestre por todos os portugueses, a ver se ela gosta. Já agora, com conversas sobre grupos económicos, nomeadamente grande distribuição, a grande distribuição, honra lhe seja feita, está a fazer um esforço grande para não passar toda a subida de preços para os consumidores, percebe? Isto é uma vergonha. Isto é um nojo. Portanto, isto é um comportamento normal nas empresas. Bem, já agora vamos ao último ponto, porque ontem o Governo anunciou que afinal vai mesmo já avançar a questão da redução do preço do gás, que é usado para produzir eletricidade. Ok? Primeiro ponto. Eu ontem fui ver a Bruxelas, e Bruxelas diz que, embora não tenha sido tomada uma decisão formal, a Comissão permanece em contrato estreito com as autoridades espanholas e portuguesas sobre o desenho da medida. Não está totalmente decidido. Bom, mas entretanto o Governo português mais o Governo espanhol já anunciaram, com pompa e circunstância, um Conselho de Ministros especial, no mesmo dia, à mesma hora, para anunciar a medida. Bom, nós não conhecemos a medida. Aliás, se você vir os jornais, nomeadamente o Jornal de Negócios, diz que as operadoras elétricas estão todas de cabelos em pé e não perceberam como é que vai funcionar. Isto é inacreditável, percebe? O Governo português já está a dizer que aprovou, mandou para Bruxelas, atrasou, quis mudar umas coisas, como eu expliquei aqui sexta-feira, mas nós não conhecemos a medida. Não conhecemos a medida. Nós, consumidores, não conhecemos as medidas as elétricas, que é uma coisa impensável. Então o Estado português vai anunciar, depois de já ter tudo decidido, sem explicar isto à sociedade. Bom, decida você. Eu só tenho a dizer-lhe uma coisa. Não tenho a mais pequena dúvida que isto vai cair em cima de alguém. Porque não vai ao Orçamento do Estado, nem vai ao déficit tarifário. Okay? Isto vai cair em cima de alguém. É provável que em Portugal o prejuízo para os consumidores seja menor do que em Espanha. Porque em Espanha, de facto, eles têm uma forma diferente de fazer repercutir o preço final junto do consumidor. Mas uma coisa é certa. Alguém vai pagar isto. Esteja atento,
porque hoje ou amanhã vai haver outra vez aquelas propagandas habituais em relação a esta matéria, mas nunca esqueça do pormenor. Pergunte quem é que vai pagar esta marmelada. Eu tinha aqui ainda o assunto do SNS para tratar, mas vai ficar para amanhã, porque isto é tão grave. A Ministra voltou a falar ontem e você pode ter a certeza de uma coisa, não há nada de estrutural ali. É tudo gerir em cima do joelho. Ministra da Saúde. Frase da semana. Vladimir Putin, ontem, NATO estava a ameaçar o nosso território. Bom, julgo você. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 7.100 pessoas que estavam em direto à pequena, aliás, 7.200. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, até às 18 horas para o Think Tank e quanto a nós, amanhã às 8 da manhã. Tenham um grande dia.